Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas nas partidas que vão acontecer nesta quinta-feira. Pois é, quinta-feira temos Campeonato Brasileiro aí rolando e temos dicas importantes. Vamos então para a tela? Tá lá? A gente está aqui no nosso parceiro Marsbet, então para começar, você que não tem conta no Marsbet, quiser seguir essas dicas, já abre com o QR Code que está na tela. Se você não tiver como usar o QR Code, tem o link aí na descrição dos vídeos também, tá bom? Então você abre sua conta no Marsbet, coloca o valor que for confortável para você e vê se faz sentido as dicas que a gente vai dar. A gente tem aí um histórico de bons acertos aí, né? A média aí de mais de 70% de acertos, semanas que a gente está chegando a 80, 85% de acertos, tá bom? De qualquer forma, vamos explicar o porquê de cada dica e você toma a sua decisão. Tem Campeonato Brasileiro nessa quinta-feira e a gente vai falar sobre Flamengo e Grêmio. Primeiro jogo que a gente vai comentar então aqui, Flamengo e Grêmio. Você vê aqui, ó, 1,52 para a vitória do Flamengo, empate 4,20 e vitória do Grêmio 6,60. Ou seja, Flamengo bem favorito. Essa vai ser a nossa dica, tá bom? E depois vamos comentar o porquê. Já fica a dica na tela então, vitória do Flamengo jogando em casa contra o Grêmio. Aqui no Marsbet você consegue ver o resultado dos últimos encontros, né, entre esses times. Então você vê aqui, ó, 3-2 para o Grêmio, 1-0 Flamengo, 2-0 Flamengo, 3-0 Flamengo, 2-0 Flamengo. Nas datas aí, um retrospecto aí dos 5 últimos encontros. O Flamengo, todos nós sabemos que é um dos melhores times do Brasil aí, né, em talentos e no papel. É o segundo colocado no Campeonato Brasileiro com 14 pontos. Está atrás do Botafogo, que tem 16 pontos, mas tem um jogo a mais, tá bom? Com essa partida aqui, o Flamengo vai ter o mesmo número de pontos. Uma vitória aqui leva o Flamengo para a liderança do campeonato, iria a 17 pontos. Então, está ali na briga, em total condição de passar o Botafogo se fizer essa vitória que a gente espera. O Grêmio sofreu muito com as enchentes do Rio Grande do Sul, né? A gente já falou aí do Grêmio, do Internacional, do Caxias do Sul, do Juventude. São times que tiveram esse problema aí, que além de ficarem parados, tiveram que parar seus treinos, os jogadores perderam um pouco o ritmo e perderam também as suas instalações, muitos deles, né? Campos alagados, os centros de treinamento. Então, aos poucos, o Grêmio vai tentando entrar no ritmo ideal de treinamento para render o melhor possível. Tecnicamente, o time do Flamengo é melhor, independente de qualquer problema pontual do Grêmio, e chega melhor preparado para essa partida, né? Além de jogar em casa. A vitória do Flamengo nesse jogo está pagando aí 1,52, ou seja, na casa de 1,50, dependendo do site que você usa. Então, são ótimas odds aí, porque é uma vitória muito, muito, muito provável. Então, essa fica sendo a única dica. E eu vou dar mais uma informação importante. O nosso canal BetBox TV no YouTube, @BetBox TV, e pela televisão também via satélite, vai fazer esse jogo ao vivo. Pois é, a gente vai estar narrando esse jogo ao vivo, comentando e dando dicas de apostas ao vivo. Então, nessa quinta-feira, às 8 da noite, você que não tem como assistir esse jogo ao vivo, com alguma televisão paga, ou se você quiser assistir as nossas dicas e os comentários ao mesmo tempo que estiver assistindo o jogo pela TV, vai para o YouTube ou liga aqui no satélite que eu vou estar lá com o narrador dando dicas ao vivo para vocês. Novidade aí, a gente vai fazer essas lives aí muitas e muitas vezes. Bom, vamos para outro jogo do Campeonato Brasileiro. Então, temos Cruzeiro e Cuiabá. Tá bom? Cruzeiro e Cuiabá, aqui também se vê um retrospecto, olha só, 0-0 o último jogo, o Cuiabá ganhou de 1-0, 0-0 e 1-0 para o Cuiabá também, o retrospecto do Cruzeiro contra o Cuiabá, péssimo. O Cuiabá hoje é um dos times mais fracos aí do Campeonato Brasileiro, né? Vem sofrendo desde o início, está na penúltima colocação com 4 pontos em 7 jogos. O Cruzeiro está fazendo um bom campeonato, está na 9ª colocação com 10 pontos, né? O Cruzeiro faz o seu terceiro jogo em casa e venceu os outros 2. Então, Cruzeiro jogando em casa é favorito, apesar desse retrospecto que eu mostrei aqui, que não é bom para o Cruzeiro, mas numa fotografia atual, o Cruzeiro está muito melhor do que o Cuiabá, né? Confiando nesse retrospecto do Cruzeiro jogando em casa e começou muito bem essa temporada, diante do Cuiabá, que é inferior tecnicamente,
Vamos apostar também na vitória do Cruzeiro, que é o melhor time jogando em casa. Então, 1,58, vitória do Cruzeiro. Olha, são boas apostas na casa do 1,50. E se você quiser combinar então o Flamengo com o Cruzeiro, fica uma dica de dupla aí para você. Mas aí os dois times têm que ganhar, você não pode errar, tá bom? Então, tem mais jogo, tem mais jogo. No mesmo horário do jogo do Flamengo, a gente tem Internacional e São Paulo, tá bom? Internacional e São Paulo. Internacional, então, mais um time do Rio Grande do Sul que sofreu aí nesses últimos meses, né? 2 meses praticamente que o Rio Grande do Sul sofreu as enchentes. O São Paulo tem o seu novo treinador, Zubeldia, né? E subiu muito de produção. O treinador está invicto com 8 vitórias e 2 empates, né? O Inter chega para essa partida ainda tentando se recuperar dos prejuízos que sofreu, né? Com os treinamentos interrompidos e os alagamentos no seu estádio, o Beira-Rio, né? Por causa disso, o Inter vai jogar esse jogo, que é seu mando de campo, em Criciúma, né? No estádio Heriberto Ulci, em Criciúma. Então esse jogo será em Criciúma. Um campo neutro, vamos se dizer. O São Paulo está numa fase melhor do que o Inter. O time vem embalado depois que o novo treinador chegou, como eu falei, invicto por enquanto. Os nossos especialistas enxergam as melhores dicas, as melhores entradas para o lado do São Paulo por causa disso. Então, a nossa dica mais arriscada vai ser o draw no bet, o empate anula aposta para o São Paulo. Vamos olhar aqui. Empate anula aposta, 1,86 pagando, pessoal. Quem não sabe direito, eu já expliquei algumas vezes, draw no bet ou empate anula aposta, ou também DNB, né, que é a sigla de draw no bet, é a aposta que você escolhe o time, mas caso haja empate, eles devolvem o seu dinheiro, o site devolve o seu dinheiro. Então assim, eu estou apostando no São Paulo, se acabar empatando, eu ainda não perco, né? Na aposta tradicional você tem que escolher um time, o empate ou outro time. Então é uma defesa aqui, pagando 1,86, muito bom esse draw no bet. Ele diz apenas que o São Paulo não vai perder, né? Então se o São Paulo não perder, a gente também não perde a nossa aposta. Vamos então para uma segunda opção, que é um handicap. Vamos ver se tem um handicap de mais 0,25 para o São Paulo. Tem aqui, ó, mais meio para o São Paulo, né? Mais 0,25 não temos aqui, temos o mais meio para o São Paulo, que é muito parecido, né? Então vamos então com essa segunda opção, que é muito parecida com a anterior, né? Tem uma diferença aqui, paga bem menos, você vê que paga 1,43 em vez da outra que estava 1,80, na casa dos 1,80, e a diferença aqui é o seguinte, caso haja empate, a gente ganha a aposta também. Então essa aposta é igual a dupla chance X2, né? Empate e visitante. Aqui no handicap, mais meio para o São Paulo. Se o São Paulo ganhar, a gente ganha. Se o São Paulo empatar, a gente ganha, porque a gente tem mais meio gol aí, né? E a gente perde só se o Internacional ganhar. Então fica essa segunda dica, handicap para o São Paulo, mais meio. E a última dica é que o São Paulo vai fazer pelo menos um gol. Aí não importa o resultado, entendeu? Se o São Paulo fizer um gol, a gente vai ganhar a aposta. Pode ser 10-1 para o Internacional, pode ser 1-1, não importa, tá bom? Então vamos procurar isso. Eu vou diminuir tudo aqui, ó, que é mais fácil da gente enxergar no Marsbet. Aí a gente lê todas as apostas e acha aqui, ó, São Paulo, total de gols, ó, foi rapidinho, total de gols do São Paulo acima de meio, ou seja, São Paulo precisa fazer um gol, tá pagando então 1,41, pessoal. Olha, nos últimos 7 jogos do São Paulo, contando Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, o São Paulo fez um gol em 6 partidas, né? Então, em cada uma das 6 partidas. Então, das 7 últimas, sempre marcou um gol em 6 delas. Então, a gente acredita que vai marcar um gol aí, independente do resultado, pagando 1,41. Ótima dica também para você combinar e fazer uma dupla, tá bom? E tem mais jogo do Campeonato Brasileiro. Essa rodada tá grande. Bahia e Fortaleza, hein? Bahia e Fortaleza, aqui a gente não vê grande favoritismo, você vê que tá quase 2,0 para o time da casa. Para o Bahia está fazendo um excelente campeonato, né? Está na 3ª colocação com 14 pontos. O Fortaleza é o 11º com 10 pontos, mas tem um jogo a menos também. O Fortaleza tem um jogo a menos. Então, interessante aqui é o seguinte, o Bahia, jogando em casa, é muito difícil de ser batido. Venceu todas as 3 partidas que fez aqui no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Fortaleza também costuma ser um visitante muito complicado, né? Dos 2 jogos que fez como visitante, venceu um
e empatou outro. Ou seja, o Fortaleza não perdeu ainda como visitante e o Bahia não perdeu como mandante. E aí, qual que vai ser a nossa dica? Pois é, a gente acredita que o Fortaleza vai dar trabalho para o Bahia, então também não vamos arriscar em resultado, porque a gente pegou essas duas realidades aí que se conflitam. O que a gente vai dizer? A gente vai falar o seguinte, que o Fortaleza vai fazer um gol no jogo, também não importa se empatar, se ganhar, se perder, a gente acredita que o Fortaleza faz um gol na partida. Então já vamos procurar aqui, ó. Total de gols do Fortaleza. O Fortaleza total de gols acima de meio, pagando 1,51. Então fica essa dica, acima de meio gol para o Fortaleza na partida, tá bom? Olha só, o Fortaleza marcou pelo menos um gol nos últimos 9 jogos, se você contar todas as disputas que está participando. Então, nos últimos 9 jogos eles marcaram um gol. Então, é essa a dica que vai para cá, tá bom? Só continuando aí com uma análise que o especialista mandou, com a força que o Bahia tem jogando em casa, a gente acredita que o Bahia também deve marcar gols, tá? Por isso, uma opção para vocês, eu não vou anotar aqui, mas como opção, o ambos marcam, né? Ambas equipes marcam sim. Por quê? Porque aí deve ter um gol de cada lado, pelo menos. Como as odds para o Fortaleza fazer o gol estão valendo a pena, né, matematicamente, a gente deixou essa dica. Mas se você acha que o Bahia também não vai perder, vai fazer um gol, você pode ir por ambos marcam, tá bom? Essa fica como outra dica. E daí eu venho aqui para a tela porque ainda não abriram as odds de um jogo do futebol feminino, Brasileirão Feminino. Temos Avaí Kinderman contra Internacional do Rio Grande do Sul, né? A gente não tem essas apostas abertas ainda porque falta uma rodada aqui um dia antes. Então vai abrir no dia do jogo, mesmo assim eu deixo a dica porque eu sei que tem muita gente que gosta de apostar aí no futebol feminino, tá bom? O Internacional se consolidou nos últimos anos aí um dos melhores times do Brasil no futebol feminino. Nessa temporada fez um começo bem ruim, né? O time tem jogadoras importantes com passagens pela seleção brasileira, está lutando contra o rebaixamento. O Avaí Kinderman é um time muito tradicional do futebol feminino, mas também de uns anos para cá vem perdendo muito a qualidade, o rendimento e o investimento, então não consegue contratar nomes fortes, né? Hoje é um dos piores times do Campeonato Brasileiro e deve ser rebaixado aí quase que com certeza. Apesar de jogando fora de casa e estar mal na tabela, o Inter é um time melhor aí que o Kinderman e deveria vencer essa partida, tá bom? O Kinderman manda seus jogos em um gramado muito ruim, tá? É um campo com gramado bastante irregular, dificulta o toque de bola dos times mais técnicos, que é o caso do Inter. Isso deve complicar um pouco o nível do jogo. Mesmo assim, a aposta dos nossos especialistas é vitória do Inter, tá bom? Então, vitória do time gaúcho, que tem jogadoras bem melhores e precisa ganhar se não quiser ter o risco do rebaixamento. Então, essa é a lógica. Inter para ganhar o jogo. Vamos deixar aqui mais uma dica, porque os nossos especialistas acreditam que a vitória vem desde o primeiro tempo, tá bom? Então, para não arriscar tanto assim no half-time e full-time, a segunda dica é acima de meio gol no primeiro tempo para o Inter, tá bom? Então, é Inter acima de meio gol, half-time no primeiro tempo. Então, o Inter fazendo um gol no primeiro tempo, a gente ganha essa segunda aposta aí, independente se for 1-1, por exemplo, no primeiro tempo, tá bom? E aí a gente volta aqui para o Marsbet, lembrando que o Marsbet tem, olha, praticamente todos os esportes que eu já vi, né? Eu procurei aqui, olha, tem aposta em tudo quanto é jogo. Então, vale a pena você ficar de olho no Marsbet, que também vai ser o site onde a gente vai fazer a nossa live amanhã, Flamengo e Grêmio, tá bom? Tem apostas ao vivo também. A gente pulou agora para o voleibol feminino, né? Liga das Nações. Temos aqui várias partidas e a primeira delas que a gente vai analisar é Alemanha e Brasil. Alemanha e Brasil, gente, você vê aqui que está pagando 1,03 para o Brasil. Ou seja, é tão favorito que não dá nem para apostar, né? Se você colocar R$100 aí para ganhar R$3, não vale a pena o risco. Qual que é a situação disso aqui? O Brasil está numa fase muito boa nessa Liga das Nações, né? Está jogando praticamente com o time titular, já mostrou que pode encarar de igual para igual as principais seleções do mundo e vai brigar pela medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris. E é para isso que servem esses jogos aí para os times que já estão classificados para as Olimpíadas, é para se preparar e acertar o time. A Alemanha, que é o nosso rival agora, é um time inferior tecnicamente ao Brasil e às melhores seleções.
tá? A Alemanha ainda está tentando a vaga para as Olimpíadas, ou seja, para a Alemanha, um ponto aqui seria crucial para subir no ranking e conseguir ir para as Olimpíadas. Então, para a Alemanha é um jogo de vida ou morte e para o Brasil é um jogo de treino, né? Um jogo de preparação. A Alemanha vai vir com seu time titular, mesmo assim a lógica é que o Brasil vença fácil, tá? Fácil é 3-0 ou 3-1. Então, nossa primeira dica é o handicap menos 1,5 para o Brasil. Vamos ver como está pagando aqui. Handicap menos 1,5. Está pagando 1,14, tá bom? É uma aposta para você colocar numa combinada, numa dupla, talvez até numa tripla, porque paga pouco, mas é muito, muito provável. O Brasil não vai perder 2 sets, tá bom? Essa aposta significa que o Brasil ganha de 3-0 ou 3-1. Se você quiser odds maiores e aí sim mais arriscado, é vitória do Brasil por 3-0 exato, tá bom? Aí tanto faz, você pode chamar isso de handicap menos 2,5, tá pagando 1,65, ou se vai no resultado 3-0, que é a mesma coisa. Ó, tá pagando mais até. Tá pagando 1,73, tá bom? Mas a mesma aposta, 1,73 aí pro Brasil ganhar de 3-0, vale muito a pena. O Brasil está indo muito bem, está entrando com tudo e tem ganhado aí de 3-0 várias das suas partidas, tá bom? Vamos então para outro jogo no vôlei feminino, já que estamos aqui, é Japão e Canadá. Aqui, ó, Japão e Canadá. Aqui é um duelo de duas seleções que ainda não estão classificadas para as Olimpíadas, ou seja, as duas estão no modo vida ou morte, né? É praticamente uma final de campeonato para esses dois times, porque elas estão brigando pelas últimas vagas que são distribuídas pelo ranking mundial. E está apertada essa disputa aí dos 5 melhores, tá bom? Os dois times vão entrar titular com força máxima e esperamos uma partida disputada, ou seja, não deve ser 3-0, porque os times também não são aí tão diferentes um do outro, então deve ser equilibrado. A gente acredita pelo menos aí 3-1 ou 3-2 para um dos lados. Então vamos na dica de que o jogo vai ter mais de 3 sets e meio, tá bom? Vamos procurar aqui, ó, total de sets. Total de sets, ó. Acima de 3 sets e meio, olha que beleza, gente. Pagando 1,75. Que beleza, que odds maravilhosas para uma aposta muito provável de acontecer. 1,75 é a dica de hoje, hein? Pelo que eu tô vendo aqui, é a melhor dica do dia, esse 1,75. A segunda entrada que nós vamos dar, segundo o nosso especialista, é que o Japão é um pouco melhor do que o Canadá, tá bom? Então, vale a pena apostar um pouquinho, não ir com muita confiança não, mas um pouco na vitória do Japão. Vamos ver aqui, ó, tá pagando 1,13 vitória do Japão, né? Diferente dos nossos especialistas aqui, estão achando que o Japão é muito favorito. E nosso especialista acredita que não. O Canadá melhorou muito e não vai perder assim fácil não, muito menos de 3-0. Essa então fica sendo a nossa dica do vôlei para hoje. E para quem curte esportes americanos, temos uma dica aí na final de hóquei sobre o gelo. Pois é, o jogo acontece amanhã aí nessa quinta-feira. Então, qual que é a situação? Bom, o Florida Panthers já abriu 2-0 nas finais da NHL, né, contra o Edmonton Oilers. O time dos Panthers vem mostrando uma força muito grande na defesa. Tomaram apenas um gol nos 2 primeiros jogos. Absurdo, né? No hockey isso não é tão comum. Estão conseguindo parar o forte ataque dos Oilers, tá bom? Nosso especialista diz que não tem muito o que falar de McDavid, né? Para muitos considerado o melhor jogador da liga, está jogando mal aqui nessas finais, vem tentando de tudo pelos Oilers, mas está sempre parando no Sergei Bobrovsky, que é o goleiro do Florida Panthers, né? Já soma 50 defesas nos 2 primeiros jogos. 50 defesas em 2 jogos. Então, diante de todo esse cenário apresentado, as odds estão bem ajustadas para essa partida, tá bom? Mas ele acredita que é sempre possível extrair valor. Os Oilers possuem um excelente retrospecto dentro de casa. Durante a temporada regular tiveram o menor número de derrotas de toda a liga, né? Perderam 9 em 41 jogos, né? Como agora estão jogando em casa, precisa vencer a qualquer custo, já que está 2-0 aí no total das finais, o time deve vencer a partida segundo o nosso especialista. Então, vitória dos Edmonton Oilers aqui, ó, vencedor da partida, incluindo tempo extra e penalidades. Então, mesmo que vá para o tempo extra e penalidades, né? Então não tem empate, é diferente dessa aposta que tem empate. É Edmonton Oilers para ganhar, incluindo aí qualquer prorrogação e pênaltis. 1,74 então para essa vitória do Oilers,
que também altas odds aí para quem gosta de hóquei, para quem confia em hóquei, tá bom? E a gente vai agora dar uma olhada numa análise de jogador. Vamos então mudar aqui a tela para análise de jogador. Então a gente vai aqui para outro site, porque a gente tem aqui apostas especializadas nos jogadores, tá bom? Então a gente pega aqui a partida, Florida Panthers jogando na casa do Edmonton Oilers. Vamos no mercado de jogador e vamos falar do goleiro, né, que a gente falou. Aqui, ó, número de defesas, goleiro do Panthers e o goleiro do Oilers. A gente falou dele e a situação é a seguinte, né? O Sergei Bobrovsky, na verdade, ele que é o goleiro do Florida Panthers, ele tem uma média de 27 defesas por jogo, tá bom? Se pegar essas duas finais, como a gente falou que ele teve 50, ele está com uma média de 25 aqui nas finais, sendo esse exatamente o número que puseram na linha de corte. Óbvio, os sites não são nada bobos, né? Então, ou é acima de 25,5 ou é abaixo de 25,5. Mas a gente acredita que o Edmonton Oilers, que já está perdendo a série de 2-0, precisa da vitória a qualquer custo. Ou seja, vai atacar muito mais. Está vindo em casa e no desespero. Então, deve atacar mais, fazendo maior pressão. Isso significa que nós vamos arriscar, então, no acima de 25 defesas e meia do Bobrovsky, tá bom? Essa fica sendo a primeira dica. E aí, nós vamos para dicas de jogadores agora. Vamos procurar aqui chutes ao gol, né? Vamos procurar aqui, vamos ver se a gente acha aqui chutes ao gol. Tiros ao gol, tá aqui, ó. Tiros ao gol. Vamos falar sobre o Connor McDavid, que a gente já tinha comentado. Ele é um jogador ofensivo fantástico com números muito altos, né? Dentro de casa, joga muito e possui números muito consistentes. No cenário que estaremos aqui, necessidade de ataque dos Oilers, o McDavid deve tentar de tudo para marcar gol. Sendo assim, acreditamos que ele vai ter muitos chutes ao gol, né? Ele tem uma média nessas finais de 4,5 chutes por jogo, uma média de 4,5. Então a gente vai, sem arriscar tanto, acima de 2,5, ou seja, ele precisa dar 3 chutes ao gol acima de 2,5. Vamos procurar aqui. Então, Connor McDavid acima de 3,5 que apareceu aqui. Vamos ver se a gente acha aqui a linha de 2,5. Eles puseram a linha para 3,5 aqui, hein? Vamos ver se a gente acha aqui. Não tem. A gente tem aqui, ó, 3 ou mais. Então, se a gente é mais seguro, perto, como a gente não tem aqui a linha 2,5, tem a linha 3,5, nós vamos no marco de 3. Quer dizer, se ele chegar a 3 chutes, a gente já ganha 3 ou mais, que é a mesma coisa do acima de 2,5. Então, aqui, ó, Connor McDavid é a terceira aposta, né? As 3 chutes ao gol ou mais, tiros ao gol. Pagando 1,38, tá bom? Aqui é mais seguro, lembrando que se você quiser arriscar, e acima do 3,5 é a outra aposta. De qualquer forma, a gente está apostando aí na vitória do Oilers, num bom desempenho do melhor atacante deles, fazendo bastante chute ao gol, e num ótimo desempenho do goleiro do Florida Panthers, que vai receber toda essa pressão, tá bom, pessoal? Para encerrar, eu lembro vocês que eu já dei ontem dicas sobre a final da NBA, né? O jogo 3 da NBA, a gente tem aí 3 dicas que eu não vou repetir aqui. Quem quiser, entra no YouTube e vê as dicas de ontem, que vai pegar as dicas desse jogo que acontece essa quarta à noite. Então, o final da NBA também, aí a gente sempre falando sobre ela, tá bom? Eu me despeço, lembrando vocês, seguir nossa conta no YouTube, @BetBoxTV, lá vai ter a live com dicas ao vivo aí, Flamengo e Grêmio, e também muita coisa rolando por lá dos outros programas, tá bom? Nosso Instagram e outras redes sociais também é @BetBoxTV, tem sempre novidades e dicas às vezes exclusivas que não dá tempo de eu gravar aqui durante o horário da minha gravação, e a gente vai colocar lá à noite, de manhã, dicas mais do momento, tá bom? Fiquem ligados, amanhã eu volto com mais tips.